Ao longo do mês de abril, nós vamos estar a viajar pelo livro de Neemias e a descobrir uma história de reconstrução. Não só de muralhas, mas de fé, de esperança, de visão. Será que tu precisas de uma reconstrução assim na tua vida? Talvez Deus esteja a chamar-te, como fez com Neemias, para que tu possas arregaçar as mangas e meter mãos à obra. Vem descobrir mais connosco a cada semana. Vem fazer parte desta viagem. Boa noite e bem-vindos ao último episódio das Noites de Ensino de Abril, onde estamos juntos a aprender sobre reconstrução e restauração com o livro de Neemias. Ao longo desta viagem nós percorremos os diferentes altos e baixos da vida de Neemias. E que viagem foi! Nós sentimos o seu peso em relação a uma Jerusalém em ruínas, aprendemos com ele como planear para uma reconstrução, lidamos de perto com o desânimo e as críticas e aprendemos que uma muralha só faz sentido se houver vitalidade no seu interior. Neemias tornou-se o nosso fiel companheiro de viagem e hoje nós despedimos-nos dele de coração agradecido por tudo o que Deus nos ensinou por intermédio da sua vida. Mas não faria sentido dizer adeus sem conhecermos antes o fim da história, não é verdade? No último episódio, deixámos o povo de Jerusalém numa circunstância bem feliz. O povo rededicara a sua vida a Deus e tinha encontrado felicidade em cumprir os mandamentos do Senhor. E é no prosseguir deste momento que nos voltamos a encontrar com este povo e que o acompanhamos do seu momento mais feliz para um dos seus momentos mais sombrios. Vamos orar. Deus, obrigado pelo privilégio que é nós podermos ler a Tua Palavra e aprendermos com ela. Obrigado por tudo aquilo que Tu foste falando às nossas vidas ao longo deste mês de Abril e queremos agradecer-Te por tudo aquilo que Tu ainda queres desbloquear na nossa vida. Nós confiamos na Tua Palavra, confiamos que Tu tens o melhor para nós e que o melhor ainda está por vir. Nós nos entregamos mais uma vez nesta noite àquilo que o Teu Santo Espírito quer falar às nossas vidas e queremos chegar à Tua presença com humildade e sede de aprender e sermos mais como o Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se tu rires com frequência, se tu estiveres a divertir-te constantemente na vida, se tu nunca estiveres muito longe de um sorriso, tu não vais ter dificuldades em contagiar outros e a fazer amigos. As pessoas que realmente gostam da vida estão sempre em demanda. Tu possivelmente consegues conhecer algumas delas ou se calhar és uma delas. São pessoas completamente contagiosas. Eu suponho que isto seja compreensível. O nosso cenário económico não promove a felicidade, para dizer a verdade. As casas e as propriedades nunca estiveram tão caras. Nós vemos notícias de guerra, de doença, de ódio em todos os lugares. As promessas do amanhã nunca foram mais sombrias do que nos dias de hoje. No entanto, apesar da nossa situação atual, Deus quer tranquilizar os nossos corações em relação aos nossos dias. Eu estou convencido que Ele ainda quer que os seus filhos sejam felizes e eu acredito que Deus pode usar o 12º capítulo do livro de Neemias para nos ensinar os seus princípios sobre felicidade. Nestes dias de Neemias, o povo enfrentou muitas circunstâncias deprimentes. Eles foram, de facto, atormentados pelos tempos mais difíceis imagináveis. Não havia nada que naturalmente levasse os seus corações ao regozijo. No entanto, nesta fase eles estavam cheios de alegria e de riso. Em Neemias 12:27, as pessoas reuniram-se para dedicar a parede, a muralha recém-construída. A cidade estava lentamente a começar a mostrar sinais de progresso. Novas casas, novos negócios, toda a gama da renovação urbana. Embora os tempos ainda fossem difíceis, havia uma centelha de entusiasmo, uma visão renovada. Embora ainda houvesse muito a fazer, sim, mas a muralha estava acabada. Larga, estável, forte, bem construída, bem projetada. A muralha era a principal atração de toda a cidade
E havendo muitas pessoas mudado para a cidade e começado a construir as suas próprias casas, as suas próprias vidas, os cidadãos quiseram honrar a Deus pela construção daquela muralha. E a dedicação das muralhas é o assunto óbvio, que Neemias 12, de 27 a 47, nos fala. No entanto, encontramos muito mais do que isso. Encontramos um povo cujos corações estavam realmente alegres. Eles eram felizes. Apesar de terem saído dos subúrbios e precisado de ir buscar materiais para construir as suas casas, eles estavam realmente alegres porque os seus olhos estavam no Senhor. Vamos ler versículo 27. E na dedicação dos muros de Jerusalém buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto, saltérios, alaúdes e harpas. A palavra hebraica para alegria significa prazer, deleite. As pessoas trouxeram este grupo de levitas e disseram: conduzam-nos numa festa feliz, vamos divertir-nos. Em seguida, eles acrescentaram ainda à celebração hinos, canções acompanhadas por símbolos, harpas e liras. Foi uma celebração à grande. Pessoas de todos os lugares foram selecionadas para liderar a celebração da alegria. Foi projetado para ser um dia inesquecível e muito, muito agradável. Vejamos o primeiro procedimento nas cerimónias da dedicação. Versículo 31. Então, isto é Neemias a falar, fiz subir os príncipes de Judá sobre um muro e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo. Imaginem só este cenário. Possivelmente até uma escada estava encostada à parede e Neemias olhou e gritou: vamos subir, toda a gente para cima da muralha. E eles subiram às dezenas para este grande muro largo que circundava Jerusalém. O versículo 31 diz-nos que o primeiro grande coro procedeu à direita de Neemias, em cima do muro, em direção ao portão na parede inferior, na porta inferior da cidade. Mas o versículo 38 informa-nos ainda. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a Torre dos Fornos até à Muralha Larga. Esdras estava então no primeiro coro e Neemias se uniu ao segundo coro. Então nós temos Esdras de um lado do muro da cidade e Neemias do outro lado do muro da cidade. O profeta e o governador, as principais figuras da autoridade, as principais referências naquela cidade a louvar juntamente com o povo de Deus. Eu muitas vezes tentei imaginar, à medida da construção do material, esta imagem e como é que aquela cena deve ter parecido do lado de fora da cidade. Eu imagino a festa que eles deveriam ter tido. Centenas de cantores, todos os tipos de instrumentos, um espírito de liberdade e de alegria, como que certamente não se encontram hoje com facilidade. O versículo 43 conclui: e sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Eu fico impressionado com o facto de Neemias 12, 43 não dizer a música foi ouvida de longe. Não, ele diz a alegria foi ouvida de longe. Sabes, as pessoas não ouvem os lábios e as palavras, eles ouvem a alegria do teu coração. E os judeus riram ao longo da muralha, eles regozijaram-se com a provisão de Deus, eles cantaram juntos e a sua alegria inundou a encosta para que todos pudessem ouvir e alegrar-se com eles. Será que as circunstâncias deles haviam mudado? Não, mas eles haviam mudado. Será que tu podes dizer o mesmo em relação à tua própria vida? E por um período de tempo após a dedicação do muro, Neemias continuou a estabelecer um governo justo em Jerusalém. E no capítulo 13, nós aprendemos que ele deixou a cidade e que voltou para a sua primeira profissão como copeiro do rei. Versículo 6. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilónia, vim eu ter com o rei. Mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei.
Neemias esteve durante um tempo fora e ele estava a retornar, confiante que a cidade estaria bem. Nós não sabemos quanto tempo Neemias esteve fora de Jerusalém, mas enquanto ele esteve fora, a cidade ficou desprotegida e o pecado foi lentamente contaminando a cidade, a pouco e pouco. Quando Neemias retorna, nós podemos imaginar a sua dor a olhar para Jerusalém e para a conduta do seu povo. Depois de todo o suor e as lágrimas para reconstruir algo tão precioso, ele vê novamente o princípio de ruína perante os seus olhos. Ele vê a história a repetir-se e o povo de Deus a destruir-se de novo. E isso começou a pesar no seu coração. E de certeza que na nossa vida também isto é realidade. Como pode alguém que participou na reconstrução de uma promessa de Deus ficar parado quando a vê ser novamente atacada e destruída? A passividade não deve ser a nossa resposta. Talvez tu já vejas vitalidade naquilo que começaste a reconstruir no início deste mês, mas não te esqueças, aquilo que não é protegido será atacado e será novamente destruído. E no caso de Neemias, ele estava pronto a arrancar as ervas daninhas que estavam a voltar àquela cidade e ao coração daquele povo. E o primeiro problema que Neemias atacou de frente é revelado em Neemias 13, 4 a 6. A companhia destrutiva. Para nós percebermos este problema da companhia destrutiva, nós temos que perceber as principais personagens envolvidas. O versículo 4 e 5 as apresenta. Ora, antes disso, Eliacibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Este nome diz-vos alguma coisa? Tobias? E fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas dos manjares, o incenso, os utensílios e o dízimo do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Nós não sabemos muito sobre este homem. Mais tarde, Eliacibe é chamado de o sumo sacerdote. Mas isto diz-nos que ele era responsável pelo culto na casa de Deus. Mas Eliacibe havia planeado reservar parte de um quarto na casa de Deus para abrigar Tobias, que era seu familiar. Tobias, conforme nós nos podemos lembrar, ele tinha sido um inimigo de Deus e ele tinha sido um espinho constante na história de Neemias. Se vocês bem se lembram, Neemias enfrentou repetidamente enquanto Tobias, Sanbalate e Gesem tentaram impedir a construção do muro e Tobias pessoalmente criticou e atacou Neemias. Mas durante todo o processo da reconstrução em Jerusalém, Neemias sempre se certificou de que Tobias ficava fora das muralhas de Jerusalém. E quando Neemias voltou a Jerusalém e descobriu que a casa de Deus havia sido infiltrada por Tobias e pelos seus planos malignos, o que é que ele fez? Ele pegou o touro pelos cornos. Vamos a isto. Versículo 8 diz: o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando-o eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas dos manjares e o incenso. E é notável como a palavra de Deus pode ser prática, e até mesmo terra a terra. Não é interessante que nós muitas vezes até ficamos revoltados com as coisas erradas, nós perdemos tanto tempo com pequeninas coisas, nós precisamos revoltar-nos, tal como Neemias, com as coisas certas. A postura de Neemias não foi cruzar as mãos e dizer, pois, isto é chato, é uma vergonha. Pois, nós precisamos é de orar agora sobre o que é que vamos fazer com os pertences de Tobias. Não! Ele abriu a porta e disse, levem-me estas coisas daqui para fora. Eles levaram os pertences de Tobias e o quarto foi limpo, varrido e purificado. Neemias fez isto porque ele estava determinado a não viver com o maligno num lugar que havia sido construído para o divino. Nós devemos guardar-nos constantemente contra a passividade. O problema seguinte que Neemias enfrentou
Está em Neemias 13, de 10 a 14, e foi o fiasco financeiro. Neemias descobriu que algo estava errado. O salário dos levitas não estava a ser pago, e por isso os levitas e os cantores que realizavam a cerimónia no templo foram embora, cada um para a sua própria terra. Versículo 10. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um, para a sua terra. Sabem, as pessoas que cantavam no templo eram apoiadas financeiramente pelos que o frequentavam. As pessoas que ministravam obtinham o seu rendimento a partir do pagamento do dízimo, mas naqueles dias, e é verdade mesmo nos dias de hoje, havia egoísmo na área financeira. Neemias voltou a Jerusalém e descobriu que os cantores e os levitas moravam nos subúrbios. Eles deveriam estar a morar no templo e a receber o seu salário por causa das responsabilidades no templo, mas nenhum dinheiro estava a entrar no templo de Deus. Neemias não disse: epá, bolas, pá, isto é algo que nós temos que discutir na próxima reunião, pá, pois, é chato. Não, de maneira alguma. Nós lemos no versículo 11: então contendi com os magistrados e disse: porque se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. E então todo o Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. Há um terceiro problema, relatado nos versículos 15 a 22, que Neemias teve que resolver: o desvalorizar do sábado. Vejamos o versículo 15. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Nós devemos entender aqui que o sábado, por lei, era o dia do descanso, e todos eles sabiam isso. Contudo, Neemias estava a andar pela cidade e via que o grão ainda estava a ser vendido, as cargas estavam a ser trazidas pelos portões, havia lucro e troca de mercadorias, e tudo isto a acontecer no sábado. Neemias deve ter abanado a cabeça em profunda decepção. Ainda uns capítulos antes, se vocês bem se lembram, o próprio povo de Jerusalém havia prometido perante Deus que iria guardar os seus mandamentos e que iria honrar o dia de descanso. A promessa ainda estava fresca na memória de Neemias. E o que é que Neemias fez então em relação ao problema? Será que ele abanou a cabeça mais uma vez e disse passivamente: pois pessoal, nós realmente precisamos fazer alguma coisa em relação a isto, pois é chato? Pois, não, ele agiu diretamente contra o problema. Ele moveu-se em função do problema. Versículo 17. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim? E o nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescenteis o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando-o eu, as portas fecharam. E mandei que não as abrissem até passado o sábado. E pus às portas alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Neemias ficou por aí de maneira alguma. Ele deve ter pensado para si mesmo: estes comerciantes de certeza que conseguem arrombar as fechaduras e eles vão conseguir entrar. E eu gosto muito do que diz os próximos 2 versos. Então, os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: porque passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Neemias até batatada lhes ofereceu. E o seu plano agressivo funcionou. Neemias sabia pelo que lutar e pelo que ficar enfurecido. Ele sabia qual era a postura de Deus em relação à lei do sábado, e ele permaneceu firme em defender essa postura diante dos outros. Tu podes até ter uma convicção que Deus te deu. Se for esse o caso,
É preciso que tu permaneças firme nessa convicção, mesmo perante a resistência que vai surgir. É preciso nós termos a coragem necessária para dizer, não, eu não vou fazer isso. Tu podes fazê-lo, mas eu não vou fazer isso. Ou ao contrário, tu até nem podes concordar com o que eu estou a fazer, mas eu vou permanecer a cumprir a palavra de Deus. Vão haver sempre pessoas que vão tentar mudar os teus padrões para se adequarem aos delas. E finalmente, há um quarto problema com o qual Neemias é confrontado. Talvez este em particular seja mais difícil do que todos os outros três. Neste caso, o problema foi o de desobediência doméstica. Neemias 13, 23 nos diz: Vi também, naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Os judeus deveriam abster-se de casamento misto para manterem a força dos seus costumes. E, além disso, o casamento interracial trouxe resultados trágicos aos filhos destas pessoas. O versículo 24 revela a preocupação de Neemias para com a geração que estava a surgir, bem como para com os pais que estavam envolvidos nestes casamentos. Versículo 24. E os seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar hebraico, judaico, senão segundo a língua de cada povo. O judaico era a língua das Escrituras. E assim, estas crianças nunca iriam ter um contacto pessoal com as Escrituras. As crianças eram capazes de falar apenas a língua do seu próprio povo. Eles nunca teriam, desta forma, um relacionamento pessoal com o Deus do seu povo. Assim, Neemias tinha uma multidão mista, resultado da mistura de línguas e de costumes. Como é que reagiu Neemias? Vocês já podem adivinhar. Versículo 25. E contendi com eles e os amaldiçoei. Deus constrangeu o coração de Neemias sobre algo na esfera da vida doméstica do povo de Jerusalém. Ele disse ao coração de Neemias: isto está errado. Faz algo para que exista mudança no coração do meu povo. E sabes, a tua vida pessoal é tão importante para Deus. Mas não só a tua vida pessoal. Este último capítulo de Neemias nos ensina que se nós formos descuidados, todos os tipos de más companhias, de egoísmo financeiro, de falta de descanso, de desobediência doméstica vão infiltrar-se nas nossas vidas. A passividade é um inimigo. E precisamos levar isto muito a sério. Neemias recusou-se a ficar passivo quando voltou a Jerusalém. Talvez tu te identifiques com isto, sabes? Talvez no início desta série tu olhaste para ti mesmo e para a tua vida e viste uma parte da tua vida em ruínas. E ao reconstruir, tijolo a tijolo, tu viste essa parte a tomar forma novamente, viste Deus a soprar vida sobre a tua circunstância. Será que tu ficarias bem com um ataque do inimigo nesse mesmo campo, depois de teres vivido um milagre de Deus na tua vida? Não, tu lutarias para proteger algo que tu consideras especial, precioso, tu lutarias para proteger a tua visão, a tua esperança, tu lutarias para proteger o teu casamento, o teu ministério, a educação dos teus filhos. A passividade é um inimigo nas nossas vidas. E para concluir, vamos recapitular como Neemias agarrava e lidava com a passividade. Em primeiro lugar, Neemias enfrentava a situação de frente. Quando Neemias soube do erro, ele encarou a situação de frente. Se tu tens um problema na tua igreja, no teu negócio, na tua casa, em qualquer lugar da tua vida, enfrenta-o de frente. Não saias, não fujas. Claro que vai ser doloroso, mas lida com isso. E lida hoje. Em segundo lugar, Neemias tratava o mal com rigidez. Depois de ver o erro ou o problema pelo que ele realmente era, ele tratava o problema com rigidez. Eu tenho a certeza que algumas pessoas disseram a Neemias: Neemias, calma, tu estás a ficar tão mal-humorado, tu costumavas sorrir muito mais do que agora, olha, fica já a saber que eu não vou votar em ti nas próximas eleições. E eu tenho a certeza que Neemias deve ter ouvido estas coisas e pensado: eu não me importo, é a Deus que eu respondo.
As nossas vidas não devem ser politicamente influenciadas pelos aplausos do público. É sim, é difícil opor-nos ao que é errado e não parecer uns velhos mal-humorados, tal como Neemias de certeza que pareceu àquele povo. Mas Neemias permaneceu firme. Ele não começou uma luta, ele lidou com o pecado de forma severa e nós precisamos de fazer o mesmo. Em terceiro lugar, Neemias trabalhava para uma correção permanente. Não basta apenas condenar o errado, isso é muito fácil. Criticar é muito fácil. Nós devemos fazer algo para substituir o errado. Eu gosto muito da forma como Deus muitas vezes comunica isso na Bíblia. Sempre que Deus diz, não façam isto, Ele segue com façam antes isto. E Deus sempre equilibra o negativo com o positivo. E assim deve ser nas nossas vidas. Quando nós vemos algo errado e planeamos como lidar com isso, nós precisamos perceber o que de melhor nós vamos usar para substituir. E em quarto lugar, Neemias cobria a situação em oração. Quando Neemias fez tudo o que podia, ele se prostrava diante de Deus e dizia, ó Deus, abençoa cada um destes esforços. Dá-me direção e sabedoria e orientação. Lembra-te de mim porque eu fiz tudo o que pude para corrigir este erro. Mesmo que seja o único a defender a tua vontade, que ainda assim tu sejas honrado. E eu acho tão relevante que a cena final do livro de Neemias o retrate de joelhos pedindo graça a Deus. Ele lutou arduamente para que as promessas de Deus se concretizassem na vida do seu povo. E pelo que era correto, mas ele manteve o seu coração quebrantado diante do Senhor. Que magnífico modelo de liderança. Ele era um homem de honestidade, de convicção, de devoção. O nosso mundo está cheio de uma humanidade medrosa e confusa que anseia por uma voz de segurança, uma causa em que acreditar, um modelo autêntico a seguir. Alguém que se levante sem medo de meter as mãos à obra e reconstruir as ruínas daquilo que Deus prometeu para os seus filhos. As ruínas de uma família saudável, de um ministério crescente, de um casamento feliz, de criatividade, de paz, de alegria. Serás tu aquele que se levanta hoje para a reconstrução? Deus está desejoso de levantar novos Neemias para os dias de hoje. Ele apenas está à espera daqueles que se prostram em oração e lhe dizem, eis-me aqui, Deus, usa-me a mim. Eu, acima de tudo, eu espero que estas noites de ensino te tenham encorajado a tomar ação. Nós ficamos por aqui hoje. E assim se terminam as nossas noites de ensino sobre o livro de Neemias. Foi para mim um privilégio estar contigo ao longo destas noites. E o meu desejo é que Deus tenha falado de forma poderosa à tua vida e à tua situação. Que saias daqui com a certeza que por muitas ruínas tu vejas na tua própria vida, isso não é o fim da tua história. Deus tem um novo momento para ti e Ele quer levar-te a um processo de renascimento, onde tu encontras vida e vida com abundância. E por isso mesmo, mãos à obra. Que Deus ricamente te abençoe.